Continuando aí então a nossa palestra, a gente falava com respeito ao texto de Deuteronômio que diz, no capítulo 22, versículo 5º, não haverá traje de homem na mulher e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Por que será, né? A mulher muitas vezes quer usar o traje masculino, né, uma calça comprida, ainda que muitas vezes usando lá uma roupa por cima ou uma calça comprida mais folgada, mas é um traje masculino. Os homens hoje querem deixar o cabelo crescer, né, usar cabelos grandes, muitas vezes usar um brinco. Isso tudo tem a ver com esse texto. Na verdade, o traje masculino para a mulher, ele vai sim criar problemas quanto à sensualidade feminina, vai fazer com que, aliás, uma grande parte das mulheres, se não a maioria, gosta mesmo de exercer essa atração, gosta de ser elogiada, cobiçada, mas isso é pecado, né? Isso é pecado. Ela deve se trajar com modéstia, com decência. Aí, se houver cobiça, não é problema dela, mas se houver cobiça, se houver maus juízos, porque ela está andando de uma maneira indigna, ela está pecando tanto quanto aqueles que a cobiçam, né? E principalmente, gente, falando no caso da mulher casada. A mulher casada, a solteira ainda tem lá interesse de conquistar, de arranjar alguém, então ela exagera muitas vezes um pouco nessa questão aí da tsiniúti. Mas a casada, ela já tem o seu parceiro, ela já tem, vamos dizer assim, aquele que é responsável por ela. Então ela não tem mais, ela tem que andar bem vestida, bem arrumada, mas não mais para chamar atenção, para ser sensual, porque isso é pecado. E nesse aspecto, por exemplo, eu tenho uma admiração muito grande pelas judias ortodoxas. Quando a gente vai ali em Jerusalém, por exemplo, no Meia Shearim, que é o bairro ortodoxo lá de Jerusalém, a gente vê que as mulheres, elas se vestem decentemente. Elas usam meia, muitas vezes usam tênis, as roupas são longas, de mangas. Isso pode ser até um pouco de excesso, mas é louvável, porque é tsiniúti. As mulheres são casadas, já têm seus maridos, então por que andar de qualquer maneira? Cobrem a cabeça as mulheres casadas, porque o cabelo também é visto pelo judaísmo como algo sensual, e ela é casada, então ela se cobre. Mesmo as solteiras, que não se cobrem, mas as solteiras também se trajam decentemente ali no bairro ortodoxo de Jerusalém, pelas judias ortodoxas. E isso nos traz bastante admiração, a gente vê aquilo como algo maravilhoso. Agora, as muçulmanas, elas ainda são mais cuidadosas nesse aspecto. Quer dizer, isso é uma cultura, não é? As muçulmanas usam a roupa longa, usam muitas vezes uma cobertura na cabeça e muitas vezes cobrem até a face, não é? Como a gente vê alguns trajes da religião. Porque é uma outra cultura. A mulher oriental entende que uma vez que ela é casada, ela não tem que se mostrar para mais ninguém, só para o esposo dela. Então, dentro da casa dela, dentro da casa, da intimidade do seu lar, ela pode andar mais à vontade, sim, porque ela está dentro de casa. Agora saiu na rua, não, porque isso não agrada a Deus. E, no entanto, a gente sabe que muitas mulheres fazem isso por causa da religião, é claro. Não tanto lá no Oriente Médio, porque lá já crescem, já ensinadas dessa maneira. Mas, mesmo lá, existem muitas mulheres que fazem aquilo por causa da religião. E é lamentável quando as pessoas fazem isso apenas porque a religião manda. Isso é lamentável, isso não há
Não agrada a Deus quando a gente faz as coisas só porque é mandado. A gente tem que fazer as coisas porque a gente entende, que a gente compreendeu isso aí, tá? Yeshua fala num versículo da Bíblia, em Lucas, capítulo 17, versículo 10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então a gente não deve ser mal mandado, a gente deve ser um bom servo, ter tsiniut. A gente sabe, por exemplo, que uma parte das mulheres, quando deixa a congregação, estão dentro da congregação, mas muitas vezes guardando lá no guarda-roupa ainda a capa babilônica, a calça comprida, as roupas indecentes, ainda estão lá escondidas. Ela não se livrou daquilo ainda. Mas mesmo quando ela se livrou, e acontece qualquer coisa com ela na congregação, a primeira coisa que ela faz, se não é no dia seguinte, é ir na loja comprar uma calça comprida. Parece que aquilo, então, esse tipo de pessoas não agrada a Deus. Você tem que entender por que você não deve usar traje masculino. Não é só pela questão da sensualidade, ou se você é casado porque você tem um marido, mas é também por um outro detalhe. Quando Deus criou a nós, seres humanos, está escrito em Gênesis, capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Capítulo 5, versículo 2 de Gênesis diz, macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Veja bem, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Quando um homem deixa o cabelo crescer ou começa a usar um brinco, o que isso significa diante de Deus? Que ele tem uma certa atração. Ele gostaria, talvez, não estou dizendo que seja isso, de ser uma mulher. Entendeu? Ele não está satisfeito com a sexualidade que ele nasceu. Ele quer se parecer com a mulher de alguma maneira. Então ele deixa o cabelo crescer. Por isso que a barba, é bom que o homem use barba, porque é um diferencial, não é? Ele deixa o cabelo crescer, ele coloca um brinco ou dois, para se assemelhar ao sexo oposto, e isso é abominação ao Senhor nosso Deus. No caso, o cabelo longo para o homem e o brinco não vai ser um atrativo, não vai expor a sua sensualidade, né? Mas ele está, de alguma maneira, contrariando a Deus, ele está mostrando-se insatisfeito de ser homem. E quando a mulher também coloca trajes masculinos, uma calça comprida, corta o cabelo curtinho, o que ela está querendo? Se assemelhar ao homem. E ela, ou seja, isso significa que ela não está satisfeita de ser mulher. Só falta ela dizer para Deus, por que tu me criaste mulher? Eu queria ser homem, então eu me trajo dessa maneira. Então não é só a questão sensualidade, a questão é discordar com o sexo, com a natureza, com aquilo que Deus te deu, com a forma que Deus te criou. Então não é apenas a questão sensual, mas a questão da discordância. Deus quer que homem seja homem e mulher seja mulher. Então quando a mulher veste um vestido, uma saia, ela se torna mais feminina, ela veste a sua identidade que Deus lhe deu. Mas quando ela tem essa paixão, essa atração pelo masculino, ela está discordando do seu Criador. É como uma mulher que não é submissa ao marido. Ela não está discordando do marido. Ela está discordando de Deus que mandou que ela fosse submissa. Então nós não devemos ser servos somente de aparência, somente para agradar os homens. Eu estou na congregação e lá não é permitido. A mulher não deve exagerar na pintura, tá? Pintar as unhas, pinte. Você quer pintar a sua unha? Pinte na cor natural. Não
pinte de preto, de vermelho, não passe batom vermelho nos lábios. Há um ditado até que diz que índio, quando quer guerra, se pinta. E é verdade. Então, seja mais modesta, pratique melhor a Tsiniut. Eu fico muito feliz com as mulheres que respeitam o Shabat, né, que não acendem fogo no dia do Shabat, porque está proibido na palavra de Hashem, não é? As mulheres que se preocupam com o pôr do sol, fazer o acendimento das luzes no pôr do sol, esperar terminar o Shabat, o horário de Havdalah, para entregar o seu sábado para Deus. Isso é zelo, isso é muito bonito. Espero que vocês tenham entendido essa parte, mas eu vou continuar falando mais um pouco no nosso próximo vídeo. Continue conosco.